Olá, educadores visionários, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Adalto e você está no canal Papo com Parré. Alguma vez você já se sentiu sobrecarregado ao tentar preparar propostas de atividade para os seus estudantes? Ou sentiu aquele bloqueio, uma falta de criatividade e não conseguiu inovar nas suas propostas? Existe uma ferramenta que pode te ajudar nesse processo e é sobre ela que nós vamos falar no episódio de hoje: o uso das inteligências artificiais generativas para facilitar o trabalho docente. Calma, isso não é ficção científica, já chegou, existe. É uma realidade que você pode utilizar sem custo nenhum. Existem muitas inteligências artificiais disponíveis e nós vamos falar sobre uma delas aqui no nosso vídeo de hoje. E o mais importante de tudo, fique tranquilo, ela não veio tomar o seu lugar. Nós não estamos em um filme de ficção científica em que os computadores substituem os humanos. O trabalho de um educador, o trabalho de um professor ainda é insubstituível e nós vamos falar também por quê e mostrar como ela pode ser a sua parceira no seu trabalho, economizando tempo, aumentando a sua criatividade, melhorando a sua produtividade e, principalmente, te ajudando no trabalho de ensinar os seus alunos. Primeiro, você sabe o que é uma IA? Pense nela como um programa super inteligente, um assistente pessoal, alguém que te ajuda nas tarefas e que utilizou o conhecimento disponível na internet para ser treinada. Então, as IAs possuem um grande conteúdo embutido nelas, e eles podem ser utilizados para você construir suas aulas, para construir propostas desafiadoras para seus alunos. E como o recurso que ela utiliza é a internet, você precisa tomar cuidado, porque muitas vezes elas podem cometer enganos. Comenta aqui embaixo se você já usou em sala de aula e como você faz isso. Quando você vai interagir com uma IA, você usa uma ferramenta que se chama prompt. E a partir deste prompt, ela vai te devolver na tela o conteúdo que você solicitou. Mas Adalto, eu nunca fiz um prompt. O que é isso? Calma, sem mistério. Prompt é um comando que você utiliza como entrada na IA. Nesse vídeo, eu vou te deixar alguns exemplos e te ensinar como construir um. Você pode pedir para a IA praticamente qualquer coisa, para que ela crie problemas, para que ela crie uma narrativa, um texto original que você quer utilizar na sua sala de aula. Você pode utilizá-la para complementar o seu planejamento, pedindo para que ela faça coisas como crie 5 projetos sobre o uso responsável de água para um quinto ano. Ou então, faça um resumo sobre a Revolução Francesa para o nono ano. Caso você já tenha esse material e ache que ele não ficou adequado, você pode pedir para que ela ajuste a linguagem, torne ele mais formal ou use uma linguagem mais simples. E também pode pedir para que ele adapte esse conteúdo para outras turmas. Por exemplo, crie um projeto sobre o uso de água para uma turma de quinto ano. Depois que o seu projeto estiver pronto, você pode pedir: adapte esse material para ser utilizado com uma turma de sétimo ano. E instantaneamente você vai ter duas atividades, duas propostas de atividades para usar com turmas e anos diferentes, de acordo com a BNCC. Você também pode precisar, de repente, de uma imagem que você não encontrou para produzir um slide ou um vídeo que você vai utilizar. Então você entraria com um comando, um prompt, por exemplo, crie uma célula vegetal. E ela vai produzir para você a imagem e você consegue escolher a mais adequada. Se não ficar satisfatório, você pode pedir para ela recriar e incluir novos detalhes. Por exemplo, crie uma célula animal e indique onde está o núcleo, o citoplasma e a membrana plasmática. E a IA produzirá essa imagem para você com uma velocidade incrível que vai facilitar o seu trabalho no dia a dia. É para isso que a inteligência artificial serve, para reduzir o gasto do nosso tempo em atividades que são simples ou repetitivas. Nessa semana, nós fizemos uma reunião na escola com o conselhinho de estudantes. É um grupo bem grande, eu tenho 44 estudantes que fazem parte desse conselhinho. E durante a nossa reunião, a proposta era que eles indicassem aquilo que eles entendiam ser prioritário para ser melhorado nesse ano no espaço da escola. Então, muitos deles acabaram produzindo, com suas turmas, sugestões repetidas. Quando você faz todas essas anotações, você acaba ficando com uma lista muito extensa, afinal de contas, 44 crianças dando várias sugestões. E durante a reunião, nós anotamos todas as sugestões das crianças. Se nós fôssemos tratar esses dados, nós precisaríamos construir uma tabela, organizar aquelas sugestões que eram parecidas, reescrever o texto e indicar quais eram aquelas mais prioritárias. Eu consegui fazer isso com uma velocidade muito grande. Durante a reunião, nós usamos uma ferramenta chamada Notion. Se você quiser conhecer, a gente pode gravar um vídeo sobre ela, que já vem com uma IA embutida dentro. Nós ativamos a IA e pedimos para que ela organizasse aquela lista em uma tabela.
e em alguns instantes estava pronto. E aí nós entramos no segundo momento importante do nosso vídeo, a questão da ética que envolve o nosso trabalho. Quando eu utilizo uma IA, eu preciso avaliar todo o conteúdo que foi produzido por ela. Eu não posso simplesmente jogar um prompt na IA, copiar esse material e levar para a minha sala de aula. Como eu falei no começo do vídeo, elas utilizam como base de dados o que está disponível na internet. E você sabe muito bem que tem coisas boas e coisas ruins, que tem coisas que não são verdadeiras, porque as pessoas escrevem e postam em suas redes sociais, postam em seus sites, que às vezes não correspondem com aquilo que é o científico, com aquilo que é o adequado. E você, como professor, é o único profissional que tem capacidade de realmente avaliar se aquilo é adequado para as crianças ou para os jovens, de acordo com a faixa etária que você está trabalhando. A IA não conhece os seus estudantes. Quando ela gera um texto, ela não está pensando em quem vai recebê-lo. Quando ela gera uma bateria de atividades, ela não sabe qual é o nível de aprendizagem das crianças ou dos jovens da sua turma. É você que, de forma responsável, que conhece os estudantes, vai ler e analisar se o material que ela produziu é adequado para ser utilizado com as suas turmas. Então, nesse sentido, você ainda é insubstituível. Esse é um dos aspectos éticos importantes do nosso trabalho, a responsabilidade e o compromisso que a gente tem com aqueles que nós estamos educando. E a IA não vai te substituir nesse sentido. Superada a questão do viés e da veracidade do conteúdo, o segundo aspecto importante para ser analisado quando você utiliza uma IA para a produção de aulas refere-se à questão da originalidade e do plágio. Você precisa, como um bom conhecedor da matéria que você leciona, do seu conteúdo, avaliar se aquele conteúdo, além de ser verdadeiro, não está só sendo um plágio. Nesse caso, é muito importante que você dê os créditos e a referência para os verdadeiros autores. Ao pedir a produção de um poema, pode ser que a IA encontre na internet algum autor e copie um trecho desse texto. Nesses casos, não se esqueça de tomar o cuidado adequado e informar os estudantes a fonte que foi utilizada para aquele texto. Um terceiro aspecto que a gente precisa observar ao utilizar as IAs é a superficialidade. Muitas vezes, o texto que ela produz não tem a qualidade que você precisa no sentido dos detalhes e da própria profundidade do conteúdo. As IAs, elas produzem e geram os textos a partir daquilo que elas foram treinadas, do que está disponível na internet. E nem sempre vai ter a profundidade que você precisa durante a sua aula. Então, nesses casos, esses materiais, os que possuem viés, não são verdadeiros, os que possuem plágio e os que não são profundos o suficientes, talvez não possam ser utilizados. E você precisa adequar todo esse conteúdo, fazendo as fontes, citando os créditos e ajudando os estudantes a avaliar se a informação está correta, verdadeira ou não, porque isso também pode ser uma proposta para sua aula. E mais importante ainda, a IA não vai te substituir no trabalho docente, no trabalho de educador, porque ela não possui a capacidade de fazer conexões humanas. Uma aula é muito mais do que entregar um texto ou uma bateria de exercícios para um estudante. As IAs também não possuem experiência pedagógica. Elas não entendem das metodologias e não sabem aplicar isso em sala de aula. É o professor, que vai acumulando experiência ao longo do tempo, que consegue fazer o uso dessas ferramentas para fazer os educandos chegarem nos objetivos que são propostos para aquela atividade. Por fim, a questão do ensino da criticidade aplicada. É só o professor que consegue, no momento da sala de aula, identificar as boas perguntas a serem feitas para os materiais que os estudantes estão trabalhando. As IAs, as tecnologias, não conseguem te substituir por esses aspectos. A relação humana, a criticidade e a mediação pedagógica são ferramentas que só o professor, o educador, o ser humano domina. E você vai me perguntar agora, mas então, Adalto, quais IAs eu posso utilizar? Vamos pensar em algumas delas e eu sei que você já ouviu. O ChatGPT é uma das ferramentas mais poderosas de geração de conteúdo de material. Então essa é uma ferramenta que nós vamos conhecer daqui a pouquinho no nosso vídeo. O Gemini, a vantagem dele é que ele conta com toda a base de dados do Google. Então é uma extensa rede de conhecimento que está disponível para a criação dos conteúdos. O Microsoft Copilot. Essa ferramenta é muito parecida com o Gemini e usa a base de dados do Bing. Eu tenho certeza que em algum momento você já foi no Google para procurar algum material, alguma informação para levar para a sala de aula. O Gemini e o Copilot vão fazer a busca nessas duas plataformas. E algumas vezes a ferramenta de IA é como aquela do Notion. Ela vem embutida dentro de um aplicativo. No Notion, no Canva, que deve ser outra ferramenta que você também já utilizou.
Existem recursos de IA nelas que otimizam o nosso tempo e facilitam o nosso trabalho. Bom, falei bastante, vamos fazer uma prática? Vamos entender como isso funciona? Bom, pessoal, existem duas formas de você trabalhar com o ChatGPT. Você pode criar uma conta. Eu vou desligar aqui a minha câmera bem rapidinho para vocês verem onde. Aqui no cantinho superior, onde está escrito login, você pode clicar, criar uma conta, ou se você já tem uma conta, fazer login. Qual é a vantagem de usar uma conta? Quando você digitar um prompt, ele vai te providenciar uma resposta e ela vai ficar armazenada aqui nas suas criações. Se você quiser acessar, você pode clicar nela e retomar aquela aula que você criou aqui no ChatGPT. Se você não quiser criar um login, você também pode usar a ferramenta. Ela permite que você use sem um login. Isso te dá um pouco mais de privacidade caso você se sinta mais seguro. Vamos pôr a mão na massa agora. Eu vou pegar um prompt e vou colocar aqui no ChatGPT. Vocês estão percebendo que ele está em inglês? Não se preocupe. Ele vai identificar o seu prompt e vai adequar a linguagem. Vamos lá. Para ganhar tempo, eu já digitei o prompt, eu vou colar ele aqui no ChatGPT. Crie problemas para serem trabalhados em 3 aulas de matemática sobre o campo aditivo. Esses problemas devem ser adequados para crianças de 8 anos na segunda série do ensino fundamental. Cada aula deverá ter 4 problemas, sendo que 2 deles mais próximos do vocabulário que remeta à adição e 2 deles que remetam à subtração. Quando eu escolhi o prompt, eu precisei pensar um pouquinho antes de digitar. Você precisa ser muito claro e objetivo para que a IA te entenda e fornecer detalhes. Neste caso, eu disse o que eu queria que ela fizesse, criar problemas. Eu indiquei a faixa etária, 8 anos, ensino fundamental, e a quantidade de problemas, 4 problemas. O segredo para você criar um prompt são 3. Seja objetivo. E nesse sentido, eu escrevi no meu prompt o que eu queria. Crie problemas para serem trabalhados em 3 aulas de matemática. Dê um contexto. Esses problemas devem ser adequados para crianças de 8 anos, a segunda série do ensino fundamental. Dessa forma, ele consegue ajustar a dificuldade para as questões que ele vai criar. Especifique o formato. Eu quero 4 problemas, 2 de adição, 2 de subtração. Quanto mais detalhe você fornecer no prompt, maior as chances da inteligência artificial entregar aquilo que você está esperando. Eu vou pedir para que ela gere os meus problemas. Vamos ver como ficará. Vocês viram que sumiu, voltou e agora já está tudo em português. E ela me respondeu: aqui estão organizados para 3 aulas sobre o campo aditivo, com foco na adição, subtração para crianças de 8 anos do segundo ano do ensino fundamental. Vamos ver o que ele criou. Ele criou realmente aqui as 3 aulas como eu pedi. Para a aula 1, Maria tem 4 maçãs e ganha mais 3 de sua amiga. Quantas maçãs Maria tem agora? Ok, parece adequado. Carlos tem 5 figurinhas e seu irmão dá a ela 2 figurinhas. Quantas figurinhas Carlos tem ao todo? Ok, está adequado para a idade. E os de subtração? Ana tinha 7 balas. Ela deu 2 balas para sua amiga. Quantas balas Ana tem agora? João tinha 9 livros na sua estante. Ele deu 3 livros para a biblioteca. Quantos livros João ainda tem em casa? Ok, os problemas para a primeira aula estão adequados. Para a segunda aula, ele utilizou como exemplo: Lúcia tinha 6 pipocas, ganhou mais 4. Quantas pipocas Lúcia tem agora? Parece um pouco exagerado. Eu poderia pedir para que ele trocasse pipoca por outra coisa. Felipe tem 3 carrinhos de brinquedo, comprou mais 5 carrinhos. Quantos carrinhos Felipe tem agora? E os de subtração? Pedro tinha 8 balões quando ele foi à festa. 3 balões estouraram. Quantos balões Pedro ainda tem? Beatriz tem 10 lápis de cor, ela usou 6 para desenhar. Quantos lápis de cor Beatriz ainda tem? Percebem que aqui tem um problema? Ela usou o lápis continua com ela. Não quer dizer que ele deixou de existir. Quando a gente lê esse problema, pode gerar alguma dúvida para a criança. Eu posso precisar fazer alguma adequação antes de utilizá-lo na sala de aula. Apesar de que ele não tem nenhum grande erro no sentido do conteúdo. Por fim, para a próxima aula, Paula tem 2 caixas de brinquedo. Cada caixa tem 7 brinquedos. Quantos brinquedos Paula tem no total? Aqui a dificuldade já está um pouquinho maior, já é a terceira aula. Na escola, 3 turmas estavam brincando no recreio. Cada turma tinha 8 crianças. Quantas crianças estavam brincando? Vocês percebem que eles estão aumentando a dificuldade aqui dentro do campo aditivo? O problema está adequado, mas ele já representa um desafio maior. E aí a gente precisa olhar para aquelas questões que eu falei com vocês. Se os seus estudantes já fazem esse tipo de atividade. Vamos olhar os de subtração? Lucas tinha 11
balas de chocolate. Ele comeu 4 balas. Quantas balas de chocolate Lucas ainda tem? Esse é um problema clássico. Talvez o chat tenha errado balas, ele tenha pensado em escrever barras, e aí de qualquer forma estaria um pouco exagerado. Lucas tem 11 barras de chocolate. Talvez você tire o chocolate e o problema já fique adequado para você utilizar. Nesta festa, 6 cupcakes estavam na mesa. Como as crianças comeram 2 cupcakes, quantos cupcakes sobraram? Ok, esse daqui está bem adequado. Vocês percebem que eu não sabia quais eram os problemas que iam ser gerados. Quando eu fiz o teste, foram outros, não foram estes, mas o conteúdo tratado aqui atende o que eu solicitei. Porém, eu me enganei, eu achei esses problemas muito fáceis, eu quero aumentar a dificuldade, eu quero trabalhar isso com outro ano. Eu vou fazer um ajuste no prompt para que vocês percebam como fazer isso. Eu não preciso refazer o prompt todo. Acrescento um comando. Olha o que eu coloquei aqui. Ajuste a dificuldade dos problemas para uma turma do 7º ano, envolvendo os conteúdos adequados para eles. Vamos ver o que vai acontecer. Ele já fez, vocês percebem o quanto é rápido e o quanto isso otimiza o seu tempo. Aqui estão os problemas ajustados para a turma de 7º ano, envolvendo adição e subtração com um nível de complexidade mais adequado para a faixa etária do 7º ano. Vamos ver o que ele colocou. Em uma competição de matemática, João teve uma pontuação de mais 15 pontos na primeira fase e mais 25 pontos na segunda fase. Qual foi a pontuação total de João? Para mim, esse problema está muito fácil. Ele não conseguiu fazer isso hoje. No meu teste, ele ajustou com muito mais qualidade esses problemas com um grau de dificuldade mais adequado. Vamos continuar vendo para ver o que veio. Em um campeonato de esportes, o time A fez 12 gols em um jogo e 8 gols no seguinte. Qual é o total de gol feito pelo time A? Eu achei esse problema fácil demais para o 7º ano. Carlos tinha R$ 50, comprou um livro que custava 35. Quantos reais Carlos tem agora? Fácil demais para a turma que a gente está trabalhando. Uma temperatura era de menos 3 graus pela manhã. À tarde a temperatura subiu 6. Qual é a temperatura à tarde? Na verdade, esses problemas aqui não atenderam a proposta que nós tínhamos. Então, é aquilo que eu já tinha dito para vocês. O trabalho do professor não vai ser substituído pela IA. Esses desafios que deveriam ter colocado em jogo o uso de números inteiros e racionais, que aí seria um conteúdo mais adequado para o 7º ano, não atendeu à necessidade. E a nossa aula 1 precisará ser feita novamente. E acredito que isso pode ter acontecido também nos outros problemas. Eles usaram aqui, ó, dinheiro, sistema monetário. Ele utilizou também números um pouquinho maiores, com o cálculo aqui de. Vou ler o problema, mas eu acredito que não vai me satisfazer. Em uma viagem, João tinha 120 litros de gasolina no tanque. Após viajar 300 quilômetros, ele usou 45 litros de gasolina. Na minha opinião, esse problema é muito fácil. Eu não estou acostumado a trabalhar com as crianças do 7º ano, mas eu acho que não atende à necessidade. Então, nesse caso, o ChatGPT não foi bem sucedido na geração desse conteúdo. E você, professor, vai precisar fazer os ajustes para poder utilizar na sala de aula. Existe uma coisa importante que eu acabei de me lembrar. No ChatGPT, em que eu fiz o teste da adequação do conteúdo para o 7º ano, eu estava logado com o meu perfil. Nesse momento, eu não estou. O chat também aprende com você e com os seus prompts a melhor geração de conteúdo. Pode ser por isso que o teste que eu fiz hoje não foi satisfatório. Ele vai assim para o vídeo para que você perceba o quanto você é insubstituível na hora da tomada de decisão. Então, caso você ainda queira outros modelos de prompt para se familiarizar, eu vou deixar ou na descrição do vídeo ou nos comentários uma lista de prompts que eu testei, que funcionaram, mas eu estava com a minha conta logada. Acho que esse é um detalhe importante que vocês precisam se atentar. Para mim, esses prompts que eu estou deixando na descrição funcionaram muito bem. Acho que você deve testar e ver se ele se adequa também. Use e brinque com as inteligências artificiais. Faça prompts, teste para ver os resultados. Experimente diferentes. Cria no ChatGPT e cria no Gemini para ver como é que esse conteúdo vem. Às vezes, o conteúdo vem mais adequado para você em uma ou em outra, de acordo com o seu uso. Mas e aí? Viu como a inteligência artificial não é um bicho de 7 cabeças e pode ajudar a otimizar o seu tempo? Ela pode gerar brainstorms, te ajudar na criatividade, disponibilizar um material. É uma ferramenta bem potente. Você não concorda comigo? Mas lembre-se do uso ético. É como no nosso teste. Quando eu tentei ajustar a dificuldade dos problemas, eles não se tornaram adequados o suficiente
para a faixa etária com a qual eu queria trabalhar. Se você gostou do conteúdo, se interessa por tecnologia e educação, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e comentar. Se você já usa as IAs, conta pra gente como é a sua experiência, quais resultados você obteve. Se você foi brincar com uma e testar os prompts e deu certo ou deu errado, relata aqui pra gente qual foi o resultado que você teve. Obrigado por nos acompanhar até agora e até a próxima.